Oi pessoal, bem-vindo a mais um tutorial. No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês essa utilidade pública que é a charge bag. Traduzindo aí no português, né, literalmente é uma bolsinha de carregar celular. Então, aqui, o que eu quero que vocês, né, se atentem nessa questão. Existem vários tipos de utilidades aí pública, né, no nosso processo de handmade, mas eu trouxe para vocês essa nova aqui forma de você enxergar aí os trabalhos manuais também, que é você fazer peças e objetos aí úteis para o seu dia a dia. Aqui no caso, essa bolsinha de carregar, por exemplo, ela é muito útil para você que está viajando e precisa ir num ponto de carregamento aí de celular, que muitas vezes a gente sabe aí que a gente acaba deixando o celular no chão, ou em cima de uma mesa, ou numa cadeira, ou até mesmo temos que segurar o celular enquanto ele carrega nesses lugares. E essa bolsinha, ela foi feita justamente para acomodar o celular aqui dentro dela, enquanto ela carrega. Então ela tem esses furos aqui embaixo, que é tanto para você passar o cabo de carregar, quanto para você também permitir que o celular passe o som dele com mais facilidade. Porque além de carregar o celular, de ajudar você a carregar o celular aí, essa bolsa também ela pode ser usada aí no seu banho, né? Porque quem não gosta de tomar um banhozinho aí ouvindo uma música, né? Eu mesmo adoro. Então, sempre tive dificuldade de posicionar o celular no banheiro. E com a ajuda de uma ventosa, você pode pendurar esse celular o mais próximo de você possível, né? Com segurança, é claro, para que você escute a sua música e consiga ainda manipular o seu celular estando aqui mais pertinho de você. Então, é muito legal. Então, você vai precisar basicamente do que você está vendo aqui, é do seu carregador, né? Aqui do fio, nós estamos usando o Poly da Fischer, que é esse fio maravilhoso, super macio e maleável, porque ele é de 100% poliéster, né? Então, a gente tem aqui essas duas opções de cores para você no Poly, o laranja e esse verde. Toda a descrição da numeração vai estar aqui, tá? É só você olhar aí embaixo na descrição do vídeo que você vai encontrar todas essas informaçõezinhas básicas. Nós vamos precisar de um elo, pode ser o elo que você tiver aí. O importante é que esse elo ele passe aí o carregador, tá? Então pegue aí o seu carregador, ou se você for fazer para alguém, você pergunte qual o tamanho para que você compre o elo adequado aqui para que você possa usar, tá? E basicamente a gente vai revestir aqui com crochê e criar uma peça a partir dele. Então vamos aí para a videoaula. Bom, pessoal, o cabo é ideal que você revista também ele com a cor do fio que você esteja usando para ficar um conjuntinho, tá? E ele ficar super combinando e além de ficar discreto aqui junto da bolsa. Já tem o tutorial passo a passo de como você revestir o seu cabo aí lá no perfil da ficha. Então, verifica o rios dele lá que tem a Adri ensinando a como você proteger os cabos aí, inclusive para notebooks também, tá? Vale para tudo aí. Já vi gente fazendo essa proteção até mesmo para fone de ouvido. Então, vale super a dica aí de vocês fazerem, só conferir lá. E aqui, ó, nós vamos pegar esse Easy Push aqui do fio poly agora que tá com essa nova embalagem, justamente para facilitar a utilização dele. E nós vamos começar a revestir aqui com pontos baixos todo esse elo. Então eu vou mostrar aqui para você o comecinho de como você vai revestir ele, que é muito simples, ó. Posicione aqui o fio atrás do elo e com uma agulha aqui na frente você vai puxar um ezinho aqui, ó. E você vai fazer um ponto aqui baixo, simular um ponto baixo com ele. E segure esse fio lá para trás, sempre arrumando aqui para ficar um acabamento mais perfeito possível. E logo você vai fazer aí carreiras de ponto baixo por toda essa volta, aproveitando para esconder o fiozinho aí. Então dá para você puxar, arrumar e posicionar. Dependendo do seu elo, você vai ter quantidades aí de pontos diferentes, tá? Nesse meu aqui, né, eu acabei usando 36 pontos baixos por toda a volta dele. Então eu vou fazer o meu aqui para adiantar e já voltamos aqui. Eu vou fazer meu último ponto, que é o ponto aí de número 36, tá aqui, ó. E eu vou puxando assim, pessoal, o elo para deixar bem apertadinho. E por isso que o meu aqui foi 36 pontos, tá? Então aqui eu venho e finalizo o meu último ponto baixo, ó. E agora eu vou buscar esse ponto aqui, aquele que a gente fez, não conta ele como ponto, e sim o ponto baixo, né? Então a gente vem aqui, ó, introduz dentro desse ponto e faz um ponto baixíssimo. E agora eu vou por toda a minha volta realizar
pontos baixíssimos aqui, até chegar do outro lado, onde eu já volto para falar com vocês aí como que a gente vai fazer. Então, ó, faça pontos baixíssimos por todas as entradinhas aqui do ponto, para que a gente ganhe aí um novo acabamento aí para essa parte do elo. Bom, pessoal, aqui eu já estou chegando no meu último ponto baixíssimo e eu vou mostrar um pouco mais de perto para você aqui a peça agora, para que vocês entendam. Olha como esse acabamento é funcional e a gente fez uma peça contínua aí até finalizar ela. Então, você não vai precisar ficar cortando o fio nem fazendo parte separada. Essa peça ela é inteira feita desde o começo ali com o mesmo fio aí do novelo, a não ser que você queira estilizar, botar cores diferentes ou usar sobras de fios que você tem aí, que também fica super bacana. O ideal é que você usar a criatividade. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para vocês deixarem aí nos comentários o que mais você acha que essa bolsinha serve aí para você. Então, deixa aí nos comentários para eu saber. Eu vou adorar ler aí o que é que vocês conseguiram imaginar de utilização aqui para essa peça. Então, veja que aqui a gente fez toda a parte e observe como esses pontos aqui começam, como se estivesse atrás dele. Então, é isso que a gente vai mostrar agora para vocês e falar um pouco da questão do ponto. Porque se vocês notarem, aqui atrás vocês vão ver que eu fiz um ponto alto apenas, simples. Porém, aqui na frente, quando eu dobrei a peça, eu comecei a trabalhar esse ponto alpino, que é esse ponto com alto relevo bem bonito. Eu adoro trabalhar esse ponto aqui, inclusive uso ele no vestuário também, porque eu acho que ele fica super bacana. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, ó, para vocês verem lá, que é um suéter que eu fiz masculino, mas ele tá bem unissex, que eu utilizei para dar detalhes justamente no suéter, esse ponto alpino. Então, depois confere lá, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? E aqui eu usei pontos leques, porque dava justamente a conta. Então, vamos aí para a parte explicativa dos múltiplos aí para você, tá? Nós vamos aqui escolher múltiplos de números ímpares, tá? Então, assim, qualquer número ímpar dá para eu trabalhar esse ponto alpino, por exemplo, porque ele trabalha 2 e 2. Porém, como nós estamos trabalhando com peças, né, reta de vai e volta, eu preciso ter um número ímpar para que eu comece e termine da mesma forma. Então, se aqui eu comecei com ponto alto, trabalho o alpino, meu último ponto, ele também será de ponto alto. Então, é isso que os números ímpares fazem com pontos aí que levam múltiplos de 2, tá? Então, aqui nessa parte, nós vamos escolher uma quantidade ímpar de pontos para que justamente a gente tenha essa base. Então, eu estou explicando isso para vocês entenderem o seguinte: se você quiser usar um ponto diferente, porque você pode explorar a sua criatividade e a sua base aí de conhecimento de pontos de crochê para você fazer essa bolsinha com pontos variados, né? Contanto que você respeite aí a base dele, que são os múltiplos. Então, aqui eu escolhi números ímpares, porque eu ia trabalhar números aí ímpares mesmo de construção, tá? Então aí, ó, fica essa dica para você também entender um pouco aí sobre a questão de múltiplos, tá? Se você tem muita dúvida aí sobre como calcular múltiplos de pontos no crochê, me deixa também aqui nos comentários, que se tiver muita dúvida em relação a isso daí, eu trago um vídeo explicando para vocês a matemática do crochê, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é meu último ponto baixíssimo. E para que eu transforme e jogue esses pontos lá para trás, observe, aqui eu vou dar até aproximar da câmera, ó, que a gente tem esses Vzinhos aqui, certo? Ó, observa que tem, ele tá aqui fazendo esse trabalho, né? Mas se você notar, aqui em cima, nós vamos perceber que eles estão aqui também, ó. Então, ele fica tanto desse lado de cima aqui, ó, quanto na frente. Nós vamos pegar esse ponto aqui, ó, que é o próximo, e começar a trabalhar pegando na abinha de trás. Então, eu vou ajustar aqui o meu fio, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou introduzir por dentro desse Vzinho aqui, pegando lá na parte de trás e fazendo aí um ponto baixíssimo, tá? Vou introduzir aqui a agulha novamente por dentro dele, trazer o fio para cá, ficando com duas laçadas na agulha e vou simular aqui um ponto baixo, mais um ponto aqui de subida. Dessa forma, eu faço o shape aí, né? O design de um falso ponto alto. Ó, observe que eu vou fazer agora
um ponto alto aqui, novamente dentro do mesmo espaço, porque eu preciso dar abertura inicialmente aqui para o meu trabalho. E olha um ponto alto aqui do ladinho do outro, ó. Ele cria esse efeito do ponto alto vir sobre um ponto baixinho, tá? Então, eu vou trabalhar agora ponto alto aqui em cada base, até eu ter aí a quantidade. Então, eu vou usar aqui 11 pontos, tá? Mas eu vou ter aqui, ó, 2 sempre na extremidade. Então, aqui é 2, 1, e vou contando aqui até eu ter feito 11 pontos altos, que nesse 11º ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto dentro dele. Bom, pessoal, se ficou mais alguma dúvida, vamos recontar aqui, agora que eu já fiz o 11º ponto, ó. Aqui eu usei 2 pontos altos no mesmo ponto, que foi o meu de subida e o ponto alto que eu fiz aí para mostrar para vocês. Como eles estão na mesma base, né, eu fiz ele no mesmo ponto de base, ele vai contar como 1. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Aí agora, no mesmo ponto de base, eu vou fazer outro ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo as minhas carreiras aqui em ponto alto até alcançar a altura aqui do meu celular, tá? Eu tenho aqui um padrão, que é esse, que vai caber qualquer celular aí que você possa usar como referência, tá? Então aqui eu vou contar a quantidade de carreira com vocês, para vocês verem quantas carreiras que eu fiz dessa parte de pontos altos. Então vamos contar comigo aqui quantos pontos que a gente utilizou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos aqui, tá? De carreiras, no caso, em pontos altos. Então, aqui eu já vou contar como uma, vou fazer as minhas 13 dessa maneira, ó. Finalizei aqui esse lado, eu viro o meu trabalho. Dentro desse mesmo espaço aqui, ó, do ponto alto, do último ponto alto, eu vou passar por ele a agulha e vou fazer um ponto baixo e vou subir outro ponto para simular o ponto alto. Mas agora eu não vou mais colocar 2 pontos altos na mesma base. Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto de base até eu alcançar a minha altura aí, que são de 13 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto para mostrar para vocês a altura, porque a gente muda a partir da 14ª carreira, tá bom? Bom, pessoal, voltamos aqui. Eu mudei o posicionamento aqui da câmera para mostrar para vocês essa parte agora, porque o ponto alpino ele precisa de um pouco de atenção, né? Então, eu vou deixar aqui nesse zoom para que a gente possa aí fazer a aula, tá? Então, eu já cheguei aqui nas 13ª carreiras aqui que eu falei para vocês, tá? Nós vamos aqui começar a mudar um pouco a estrutura do ponto. E essa parte, ela é bem simples, ó. Nós vamos continuar virando o trabalho. Nós vamos aqui simular aquele ponto alto, né? Que eu já mostrei para vocês, ó. Nós vamos dar uma correntinha a mais de separação aqui, porque nós vamos fazer o ponto alto vazado aí, ou ele é chamado de ponto rede também. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pular esse ponto de base, vou pro próximo e vou fazer outro ponto alto. Mais uma vez, eu vou dar uma correntinha de separação e vou aí continuar fazendo isso até o fim da carreira. A questão dos números ímpares aqui para mim funcionou também por conta disso, tá? Essa parte ela é importante para a peça, que nem eu falei para vocês, é para vocês terem facilidade na hora de colocar aí o carregador no celular, é para você deixar que o som passe por ele também melhor. Então a gente deixa esse ponto aí vazado. Bom, pessoal, finalizei aqui, né? Agora eu vou subir pontos altos novamente e vou preencher aqui com pontos altos novamente até essa correntinha de separação, que é para eu dar a base aí do meu ponto alpino, tá? Então, subindo da mesma forma, aqui nesse ponto do meio, introduza a agulha por ele, não pegue ele para cobrir, tá? Senão o acabamento não fica legal. E daí você vai fazendo agora uma carreira de pontos altos aqui por toda até chegar na outra ponta, que é pra gente aí fazer e começar o ponto alpino.
Pronto, pessoal, fiz minha carreira de pontos altos, agora eu vou começar a trabalhar o ponto alpino. Para você que não conhece o ponto alpino, ele é um ponto bem texturizado e ele é bem facinho de fazer, tá? A gente vai virar aqui o trabalho, eu vou observar como está aqui a frente aqui da minha peça, tá? Ó, preciso estar atento a isso daqui, para que daí eu possa fazer quando eu dobrar, porque eu vou dobrar nesse sentido aqui a peça, ó, quando eu fizer essa dobrada, eu vou estar com os pontos voltados para minha frente. Então, essa parte é importante no começo do ponto alpino, e por isso que eu deixo todo esse cálculo, porque dá certinho na hora de dobrar, para você começar o ponto alpino na sua frente, só na hora de voltar, que daí você vai, né, ter esse detalhe de reverter o processo para que ele fique aí sempre com a trama dele voltada para frente para você. Então, basicamente aqui, o que é que nós vamos fazer, né? Nós vamos subir o ponto alto normalmente aqui, tá? Ó. E nesse próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto relevo, que é eu introduzir a agulha aqui por trás, ó. Jogar todo esse ponto alto para frente aqui da minha agulha. E daí sim, eu trazer o fio de lado no novelo, ó. E fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu só vou fazer um ponto alto em cima dele mesmo, ó. Aí, mais uma vez, no cálculo aí, ó, no próximo ponto alto, vou pegar ele por trás, a modo que ele fique na minha frente aqui da agulha, para daí eu puxar e fazer o ponto alto. E eu vou fazendo isso até chegar aqui no final da minha carreira, onde eu vou finalizar com pontos altos também. Pronto, a ponto de finalizar aqui minhas duas últimas aqui, ó, espaços de base, eu vou fazer o ponto relevo, que é o próximo ponto que eu tenho que fazer aqui seguindo a minha carreira. E nesse sempre último ponto e no primeiro aqui, ó, a gente vai subir com ponto alto e vai finalizar com ponto alto, tá? Que é para na hora que você for fazer a costura, ficar bem facilitado, tá bom? Então, no primeiro momento ele fica assim e nós vamos precisar virar o trabalho. Então, para que eu mantenha o ponto alpino sempre para frente, eu vou mudar toda vez que eu virar do meu avesso o jeito que eu faço ele. Então, ó, aqui é normal, né? Vou subir o ponto alto. Nesse próximo ponto aqui, como lá atrás eu já fiz ele alpino, então em cima de um ponto alpino já eu vou realizar um ponto alto. E aonde eu só fiz ponto alto, eu vou fazer o ponto relevo, mas eu não vou jogar ele para frente, ó. Porque senão vai ficar confusa aí a trama. Para que eu mantenha todos pro lado de lá, nessa parte do avesso, ó, eu vou jogar o ponto alto para trás. Então, eu venho com a agulha de lá de trás, ó, e jogo o ponto alto lá para trás, para que ele fique assim, ó, na minha agulha, só que de costas para mim. Então, aí eu vou subir o ponto alto desse jeito. No próximo ponto, ó, tá vendo que ele tá mais para trás assim, ó? É um ponto alpino. Então, eu venho e faço somente um ponto alto bem aqui em cima dele, do ponto alto, né, ó. Venho e faço esse ponto alto aqui. Mais um ponto alto sem estar trabalhado em relevo. Então, eu venho com a agulha lá por trás, jogo o ponto alto lá para trás, ó. E daí sim eu puxo o fio que vem do novelo e faço o ponto alto. E é isso que eu vou fazendo até chegar do outro lado. Bom, pessoal, aqui nos últimos dois pontos, novamente, é que nem eu fiz lá no começo, ó. É um ponto alto porque já tá trabalhado um alpino lá na carreira anterior, então é um ponto alto em cima dele. E nesse ponto alto aqui da ponta, sempre é ponto alto em cima de ponto alto, né? Vou virar o trabalho novamente, aí agora vocês vão ver, ó, que ele já tá trabalhando o alpino aqui. Então, ele vai consistir nisso, ó, ficar um relevo aqui sempre virado para esse lado e um ponto relevo em cima dele. Por isso que a gente intercala pontos altos e pontos relevos, para que, à medida que você vai crescendo, ele vai criando esse efeito do alpino ficar intercalado, ó, entre e no meio deles, tá vendo? Então, é basicamente isso agora, a repetição da primeira e da segunda carreira, até chegar numa altura bacana que você goste, tá? Aqui, em média, eu vou fazer 6 carreiras pro meu, tá? Mas você pode aí, como eu falei pra vocês, fazer a quantidade de carreira que vocês quiserem. Não precisa fazer até lá em cima, pra você não esconder totalmente o celular. Mas, eu quero deixar o celular bem escondidinho mesmo. Então, você pode fazer mais carreiras. Vai dosando aí pra você. Eu vou finalizar aqui o meu e vou mostrar pra vocês quantas carreiras a gente tem, tá bom? Bom, pessoal, voltei. Já finalizei aqui as minhas 6 carreiras em ponto alpino.
E agora nós vamos falar sobre esse acabamento. Eu até trouxe essa outra peça novamente aqui para a gente mostrar que a parte do bico aqui em cima, você pode fazer com o pontinho que você quiser. Se você quiser fazer somente de pontos baixos, fica a seu critério também. Eu usei esse ponto leque para que ele desse mais cobertura um pouco, né? Mas aí você pode ficar à vontade com relação a isso, porque a ideia aqui é que você consiga ainda ver um pouco as notificações do seu celular enquanto ele estiver carregando, tá? Então, se você quiser deixar mais baixo, pode deixar também. Deixa aí o comentário, curte o vídeo se você não curtiu o vídeo ainda, para dar um apoio, para dar força aqui para que o canal chegue para mais pessoas, tá bom? Compartilha aí nos grupos que você tem de Facebook, de WhatsApp, porque, gente, isso aqui é de fato uma utilidade pública e é facinho de fazer. Então, é isso, vamos continuar então aqui o nosso trabalho, ó. Ele finaliza as 6 carreiras de costa justamente para que o leque fique de frente para mim. Então, tudo foi muito bem calculado, muito bem pensado aqui na matemática do crochê para ficar perfeito o acabamento, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou virar o trabalho e vou fazer aqui um ponto baixo, ó, que eu já estou indo para o meu ponto leque agora, tá bom? Eu vou fazer aqui um ponto baixo, vou introduzir no mesmo ponto de espaço e finalizar um ponto baixo, ó. Vou laçar o fio aqui na agulha, vou pular esse primeiro ponto e o segundo eu vou fazer aqui 5 pontos altos dentro dele. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E vai dar exatamente aí, certinho, 3 leques aqui com essa contagem. Vou pular o próximo ponto de base, nesse próximo aqui, realizar um ponto baixo. E repetir esse processo até finalizar aqui desse outro lado, para daí eu ter 3 lequinhos aqui com essas bases que ainda me restam para construir. Bom, finalizei então aqui, ó, dá certinho, tá? Fica 3 leques e você usa todos os 13 pontos que a gente tem desde aquele começo lá que eu falei para vocês, até a gente vir, ó, construindo para daí agora a gente dobrar e fazer a costura. Mas antes de fazer a costura aqui, eu vou subir 2 correntinhas, tá? Eu vou cortar aqui, ó, o fio do novelo, dar uma limpadinha. E vou puxar aqui para arrematar bem, criar um nó, tá? Esse jeito de finalizar, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que esse jeito de finalizar é muito bacana. E daí, ó, eu vou deixar escondido já aqui atrás, então eu vou puxar para ficar mais fácil de eu arrematar depois aqui esse fio, tá? Então eu venho aqui por baixo, ó, e trago ele para, inclusive, ele não ficar me atrapalhando na hora do acabamento, tá bom? Deixa ele aqui escondidinho, depois eu vou vir com a colinha e dar, antes de colar, dar o acabamento com isqueiro, tá? Que é outra opção também para vocês. Então, estando agora com minha peça assim, desse jeito, eu vou para o processo de costura. Então, eu vou posicionar aqui esses furos para que eles fiquem sempre na parte de baixo, porque a ideia da peça é ficar assim, ó. Se você quiser costurar toda essa parte reta, ele vai ficar com esse acabamento aqui, lembrando aquelas colunas, né? Aquelas coluninhas aí gregas, fica um detalhe bonito também, combina com ponto alpino, tá? E faz a função dele, que é conseguir ter acesso ao fundo do celular para passar o carregador e também para o áudio vazar melhor por esses furinhos aqui. Mas se você quiser deixar assim, ó, bem retinha, você vai posicionar aqui. E lembrando que essa parte aqui você vai costurar junta, tá? Para que ela fique assim. E você vai precisar interromper o fio e vir de lá de cima novamente. Então, você vai costurar 2 vezes. Desse jeito que eu expliquei aqui, você começa a costura aqui em pontos baixos e vai dando toda a volta e finaliza lá em cima, tá? Fica também um trabalho contínuo. Então, veja como você achar melhor de costurar. Você pode também usar agulha de tapeçaria, onde você consegue transpassar aí o fio e continuar a costura, mantendo esse formato aqui do laranja que eu tô mostrando para vocês, tá? Como esse aqui eu já fiz em ponto baixo, e é muito simples, pessoal, ó. Eu coloquei o fio aqui atrás, né? Comecei aqui o meu ponto baixo, ó, você pode ver o início do ponto baixo aqui. E fui fazendo ponto baixo, dobrando aqui. Peguei o primeiro aqui, ó, ponto alto que estava à minha disposição do leque,
usei ele e fui costurando para ficar mais esticadinho assim o leque. Então, se você for fazer desse jeito, quando você vier daqui de cima, esse ponto alto aqui, ó, desse leque que a gente faz aqui, você vai usar o espaço dele também. Aí você vai vir costurando por toda essa lateral aqui, usando esses espacinhos que a gente tem aqui, ó. Eu sugiro que você passe a agulha aqui nesses pontos altos deitado, não por baixo, assim, pegando assim, sabe? Pegue por dentro dessa trama mesmo. Tenta introduzir aqui a agulha, faça uma forcinha aí de vez em quando, tá? Para que você introduza sempre por dentro da trama, para não ficar esburacado, tá? O acabamento de vocês. É uma dica aí que eu dou para quem quer costurar com ponto baixo. Mas esse daqui, nós vamos costurar com agulha de tapeçaria, para ficar diferente aí o acabamento do outro, tá bom? Então aqui, ó, eu vou medir como eu meço quando eu tô usando agulha de tapeçaria. Eu faço aqui 3 medidas de lateral sempre para cada lado. Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui novamente 1, 2 e 3. Fazendo isso, eu sei que eu tenho quantidade suficiente de fio para fazer toda a minha costura aí da minha peça, tá? Então, agora eu vou pegar a agulha e vou mostrar para vocês já como a gente finaliza com isqueiro e dar continuidade aqui ao nosso processo de costura da nossa peça. Bom, então aqui, ó, eu vou usar essa agulha. É uma agulha que é de plástico, tá? Então é facinho de achar e aqui é o isqueiro. Eu não mostrei no começo da aula porque dá para você fazer de ponto baixo e como é muito simples e de explicar, eu não sugeri aí a agulha de tapeçaria, para mostrar aqui justamente para vocês essa segunda opção, tá bom? Que nem todo mundo tem também, então fica melhor sugerir o que fica mais fácil para vocês, ó. Então a gente vai queimar aqui esse fio, tá? Para ele não ficar se assanhando. Não se preocupe que ele não queima, tá? Tanto assim para vocês apertarem, ó, bem rapidinho. E daí é isso, ó. Isso evita que ele fique assanhando ou desmanchando, né? Vou fazer mais um pouco nesse aqui. Acho que eu fiz pouco. Aí. Toma cuidado para vocês não deixarem o fogo muito próximo, senão escurece, tá? Ó, esse meu ficou bem escurinho, mas como ele vai ficar aí por último, eu vou, inclusive, arrematar ele novamente depois. Então, eu vou passar aqui pela agulha de tapeçaria e vou começar aqui a costura. Então, eu vou afastar aqui um pouco a minha tesoura, as coisas, né? Pra daí a gente ter mais facilidade, ó. Posiciona, porque esse eu vou deixar os furinhos bem aqui pra baixo, ó. Então, eu vou posicionar aqui e vou começar a pegar. Então, eu já vou pegar esse ponto alto que nem eu falei pra vocês, ó. E vou começar a costura aqui da minha peça, que é uma costura que vocês podem usar aí, padrão, a que vocês estiverem acostumada a fazer. Não tem muito segredo, ó. Eu vou passar aqui o fio por cima dele para depois eu puxar ele para arremate, tá bom? Então aqui, ó, eu só tô pegando para finalização mesmo, que agora eu vou dar mais uma laçada aqui. Cuidado aí para não passar por dentro, ó. Para daí você vir e realizar aqui dessa forma, passa aqui por dentro dele. E agora nós vamos começar a costurar. Esse jeito ele é mais trabalhoso, tá? Por isso que eu sugiro que você faça com ponto baixo, porque além de eu vir aqui, depois eu vou ter que vir dar acabamento em ponto baixo aqui também. Então, se você não quiser fazer com agulha de tapeçaria, eu vou fazer para ficar diferente. Mas faça em pontos baixos, porque fica muito bonito também. Ele assim, ó, em pontos baixinhos, tá? Para que você não tenha, inclusive, que se preocupar depois com o acabamento da parte de cima. Eu vou fazer assim porque eu quero deixar uma peça diferente da outra, mostrar para vocês aqui, né, as duas técnicas, duas formas de você costurar. E agora é simples, ó, eu vou deixar nessa posição aqui a peça para mim e vou vindo aqui pegando e passando
bem cuidadosamente aqui, ó, pegando o que eu tiver à disposição aqui desse lado, ó. No caso aqui tem uma perninha aqui disponível, eu vou passar a agulha, ó, e vou já começar a fazer a minha costura dos dois lados. Venho pro lado de cá e passo por esse nozinho aqui, ó, a minha agulha de tapeçaria. Veja se não tá puxando nenhum fio, ó, esse aqui ainda tá pegando aqui um pouco. Pronto. Vou vir aqui, ó, tomando cuidado com essa parte que eu quero deixar mais reta. E vou pegar aqui e vou passar desse lado, ó. Então, venho aqui com cuidado novamente, olho como tá aqui o fio. Acho o espaço para passar e venho e faço a minha costura. E essa costura eu vou fazendo desse jeito, zigue-zague, passando por dentro da trama até chegar ali do outro lado, onde eu já mostro como a gente vai esconder esse fio para que a gente consiga alcançar a outra lateral, tá bom? Bom, minha peça está finalizada então aqui para esse lado, ó, o fio. Nós vamos passar com muito cuidado, então aqui por dentro dessas tramas, ó, você vai vir com o fio aqui e você vai passar ele para lá e para cá até chegar do outro lado. Agora é só costurar. Eu já cheguei aqui, ó. Uma dica que eu fui observando à medida que eu fui passando aqui é que esses pontos altos que ficam assim, ele formou um caminho perfeito para eu ir passando com o meu fio e passando por debaixo dele, ó. Então fica essa dica aí para vocês também. A costura é da mesma forma que eu venho mostrando aí para vocês, é pegando de um lado, né, levando para o outro lado essa costura para que a gente consiga deixando ela bem escondida, tá? Então aqui, ó, eu vou dar aquele nozinho e vou novamente fazer o trabalho de zigue-zague de costura até eu pegar esse ponto alto aqui, tá? Lembre-se que esse ponto alto e o da pontinha lá a gente usa para que a peça fique bem esticadinha aqui na trama, tá bom? Bom, pessoal, finalizei aqui a minha costura. Coloquei o fio lá, passei aqui por fora, né, para ficar lá para dentro. E vou aqui agora, ó, depois arrematar todos esses fios aqui, tá? Então, ó, ainda sobra um pouquinho de fio aqui, para ficar bem seguro pro arremate. Essa medição que eu ensinei pra vocês a fazer é bem segura, ó, porque dá certinho e você não fica com aquele monte de fio aí desperdiçando para cortar para costurar, tá? E agora nós vamos pro acabamento. Então, por hora, eu vou deixar todos esses fios de arremate aqui, para daí eu ir no finalizar ele tudinho depois, no final. Então, para dar acabamento aqui nas minhas laterais, você pode usar o ponto que vocês quiserem também. Vocês podem tanto continuar com ponto baixíssimo, como eu mostrei aqui já nesse, começar já com ponto baixo mesmo, e daí seguir toda a carreira, né? Eu vou fazer aqui diferente, né, que nem eu fiz com esse, por conta da costura que eu já havia apresentado aqui uma nova proposta, né? Para mostrar para vocês também como é lidar com essa questão do acabamento de diferente forma, tá? Então, antes de começar aqui, eu vou dar novamente uma segurada aqui nesses fios que estão soltos. Dá uma sopradinha e aperta bem para que é bem seguro. Vou passar bem por essa pontinha aqui, ó, que fica na hora da descida lá do ponto alto, lembra? Faço um elo corrediço aqui, aperto bem esse nó do elo corrediço. E deixo uma sobrinha aqui de fio para eu arrematar, tá? Ó. Passa esse fiozinho para cá. E daí você pode começar a fazer de pontos baixos aqui todo o trabalho. Então, para finalizar aqui, ó, independente do como que você vai fazer, você vai realizar um ponto aqui para daí segurar todo esse trabalho. Em pontos baixos, você já consegue esconder esse fio aqui pelo próprio corpo aí da trama, tá? Mas eu vou fazer esse acabamento todo aqui em pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou vir com a agulha bem solta, sem dar muita atenção a ela.
E por dentro aqui dessas tramas do ponto alto que ficou deitado, eu vou aí posicionando o meu fio para dar e a minha agulha para dar aí o meu acabamento em pontos baixíssimos, ó. Eu não tensiono para ficar um acabamento bem perfeitinho, tá? Então, quanto mais leveza você tiver nessa etapa aqui, melhor. Ó, como ele já vai dando um acabamentozinho bom. E nisso você vai passando por todos os espaços que você tiver disponível aqui dessa ponta, ó. Puxa, novamente. E vai fazendo isso aí até chegar aqui embaixo, ó, perto do leque. Chegando aqui, a gente vai fazer uma mudança de lado do fio e eu já vou mostrar pra você como que vai ficar. Bom, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer nesse último cantinho aqui, meu ponto baixíssimo. E agora eu vou puxar o fio aqui pra cá, pra baixo da bolsinha já, pra daí eu começar a fazer. Então eu vou pegar bem aqui, ó, naquela ponta do ponto alto e vou ir fazendo o ponto baixíssimo aqui também, ó. Passo o fio pra cá e vou pegando aqui por cima de cada ponto alto desse que eu tenho aqui e ponto de arremate, ó, pra fazer o meu pontos baixíssimos por essa trama, para daí eu já conseguir aproveitar e mudar o lado aí do meu acabamento. Chegando aqui desse lado, é a mesma coisa que a gente fez lá, eu jogo o fio lá para trás para fazer aqui o ponto baixíssimo aqui desse outro lado, bem aqui na ponta, para daí ele ficar lá para baixo, tá? Para você que pode ter ficado com dúvida, e agora como é que eu vou fazer para passar o fio? Então é dessa forma que você vai passar, tá? E daí a gente vai vindo aqui fazendo pontos baixíssimos também para chegar lá em cima. Chegando aqui em cima, pessoal, ó, eu vou finalizar com pontos baixíssimos, tá? E vou aqui para trás, ó, pegando o fio para arrematar depois. Então eu vou subir 2 correntinhas e vou cortar aqui o fio do novelo para agora eu entrar no processo de arrematar todo o meu trabalho. Então, basicamente, nós finalizamos aqui já, né, a nossa peça, o nosso trabalho. Daí a gente vai agora somente tratar de arrematar e esconder todos esses fiozinhos que ficaram soltos, né? A gente esconde com a própria agulha de crochê, tá? Puxando aqui nas tramas, ó, que tiver nas redondezas aqui desse fio. Nós vamos trazendo ele para dentro aqui, até a gente encontrar com segurança uma parte de esconder e segurar esse fio, ó, tá? Você pode usar uma colinha também para fixar melhor aí, colas de silicone fria, tá? Para, ó, você ir arrematando e escondendo aí o seu fio. Então, eu vou fazer isso aqui em toda a peça e a gente já volta para mostrar ela finalizadinha. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Aqui está as duas peças, olha como elas ficaram até com tamanho diferente, né? Sendo que tem o mesmo ponto, o que mudou foi o acabamento aí. Olha aqui também, que eu acho que é uma dica bacana e importante também, para agregar mais valor e mais beleza para sua peça. Vocês adicionarem as etiquetas de vocês, principalmente se elas forem dessas brilhosas que refletem a luz, ó. Ela dá muito charme para a peça. Ou se você não tem etiqueta, você pode adquirir aí esses broches, miçangas que vendem nessas lojas de bijuteria, tá? Para que vocês agreguem aí para sua peça. Isso além de trazer valor, né? Como eu te falei, ela acaba se tornando um produto mais interessante. Então você pode posicionar onde você acha que vai ficar legal. Geralmente nesses cantinhos aqui ficam bem lindinhos, tá? Esse tipo de objeto. E eu vou, inclusive, colocar aqui, tá? Então é isso, um beijo pra vocês. Não esquece, gente, de deixar aí seu comentário, seu like, compartilhar esse vídeo. Não esquece também de você conferir os vídeos que eu já tenho aqui no canal. Inclusive, essa peça aqui, ela faz parte da coleção de utilidade pública. Então, a outra peça também tá super bacana, super útil, principalmente para quem viaja. Então, ó, dá uma conferida lá também, tá bom? E se você chegou até aqui o final do vídeo,
deixa aí, comente com coraçõezinhos laranjas e verdes para eu saber que você teve até esse finalzinho do vídeo comigo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.